Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Papiando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você, sempre trazendo assuntos variados aqui da nossa região. Lembrando que nós estamos no canal 48 pela TV aberta, canal 518 pela Vivo, pela Claro e pela NET, canal 522. Lembro ainda que o nosso programa é apresentado sempre às terças-feiras e quintas-feiras, sempre às 23 horas pela TV Cultura, lógico, com reapresentação aos sábados, 22 horas reapresenta o programa de terça e às 22h30 reapresenta o programa de quinta-feira. Lembro ainda que para o semestre que vem vai vir umas novidades aí, talvez a gente, em vez de 2 vezes por semana, esteja 3 vezes por semana, terças, quartas e quintas. O mais legal é que sempre é um programa inédito. A minha intenção é sempre fazer isso. E dentro de vários assuntos aí que a gente pode bater um papo, já que você está me assistindo quase na cama, são 11 horas da noite, né, a hora que a gente começa, eu trouxe uma pauta aqui diferente. Eu tenho uma amiga que ela trabalha aqui em Santos, ela atua no ramo de lotérica. Eu falei, gente, quanta gente faz aposta, não fala para os outros, né? E afinal de contas, a gente acaba percebendo que quanto mais recessão o nosso país passa, parece que mais jogo tem. E esse jogo de azar funciona? É mito? É lenda? É sério? E a gente vai falar um montão sobre esses assuntos de jogos de azar, ou melhor, jogos de azar oficializados, né, que são feitos na casa lotérica. Quem está aqui comigo hoje, minha querida amiga Isabel Calamita. Ela é da Lotérica Favorita, ela é corretora de seguros, já atua na área há bastante tempo. E outra, além de tudo, traz para a gente uma coisa muito importante, que é a confiança. Quando você tem a confiança no local que você vai, naquilo que você faz, afinal de contas, você pode estar indo atrás de um sonho. E tem várias formas de você alcançar esse sonho, dentre os quais, se você tiver um palpite bom, pode ser através de um jogo de azar. Falei certo ou não? É um jogo de sorte, É um né? jogo de sorte, né? O certo é isso, É né? isso, né? Jogos de Você loteria, na verdade. exatamente isso. A gente fala que a vida é uma loteria constante e a gente acaba vendo que muita gente faz aposta, muita gente não fala, logicamente tem as suas crenças, lendas, enfim. Você, se for jogar numa Mega Sena, pelo que a minha querida Luana, que trabalha com você, me ensinou, são 60 números. Eu posso apostar 6, 7, 8, até quantos números eu Até posso? 20 dezenas. 20. Até que é a aposta Quanto máxima. mais eu aposto, mais cara ela fica. Aí a Exatamente. Luana me manda uns bolões assim maravilhosos, né? Porque eu sei que a lotérica favorita vende muito bolão, ou seja, uma forma de você participar de um jogo que você não disponha de um valor alto, Exatamente. não é É isso? isso. Logicamente, esse prêmio é rateado. Vamos começar a falar, primeiramente, do jogo. Eu quero que você fale da Mega Sena. É um jogo que muita gente joga, muita gente aposta. Como funcionam os bolões? Então, o que que acontece? A Mega, por que que a Mega é a mais conhecida? Primeiro porque ela tem uma propaganda enorme no Tá. final do ano, que é a Mega da Virada. E mistura com aquela questão de que está encerrando o ano, É. os sonhos, os projetos, quais são as metas para o próximo ano. Uhum. E a parte financeira está Claro, dentro dos nossos sonhos, da nossa claro, meta, das nossas conquistas. claro, claro. E aí a Mega da Virada ela entra ali nesse momento. Então, muita gente. No dia 31, as lotéricas, enquanto está todo mundo se organizando aí para passagem de ano, a gente está lá ralando, correndo para que registre todas as apostas dentro do prazo. Porque tem isso também, né? Tem um Tem prazo, um né? prazo, elas encerram normalmente às 17, 18 horas. Então a gente. E eu, né, na nossa lotérica, eu atendo muitas empresas, muitos grupos. Então você roda o bolão e sai muitas cotas, porque justamente a aposta de 20 dezenas, por exemplo, a aposta simples de 6 números custa R$ 6. A de R$ 6. 20 dezenas, 193.800, se eu não me engano. Meu, é É bastante. muito caro. 200 mil reais. Então, o que, que acontece? E eu tenho clientes que às vezes não querem dividir, e eu tenho esse perfil de cliente que ele joga sozinho. Tem dinheiro, e aí, Sim. e é assim, eu não julgo, cada um coloca o Claro, seu não. dinheiro onde achar que é melhor. Ele está investindo, na verdade, na sorte dele. Isabel, em era de tigrinho, É isso. a gente falar, porque a gente sabe que foi uma febre, você viu Uhum. que muita gente acabou perdendo dinheiro que não tinha,
e era aquele ganho imediato, né? Exato. Hoje a pessoa vai muito atrás do Exatamente. imediatismo. Em tudo, né? Em Na tudo, vida. Em né? Em tudo. tudo. Seja na academia, Tudo. né, tem Em muita tudo. coisa hoje. Isso. Então, Quando assim. faz o exame, já quer o resultado já, É entendeu? isso. Então, assim, quando você fala de ser uma coisa imediata, É. vai na raspadinha, que você já raspa lá e E também já vê na hora. e já vê na hora. É. Mas assim, o que eu te falo é, o que eu percebo, quanto mais recessão a gente passa, tem esses prêmios, pô, vai pagar no finalzinho desse mês de junho, né, no dia 28, vai ter a Mega de São João, A Quina de é a São João. Quina, é um outro jogo. 230 milhões, 230 a milhões. previsão. A previsão, e pode ser que aumente, porque o volume das apostas, ele está bem alto. Mas a diferença, eu acho, dos jogos de loteria, ele, apesar de ser não talvez tão imediato, porque tem gente que joga há muitos anos e às vezes nunca ganhou, mas tem outras que joga, tá sempre pegando ali uma quadra. O prêmio é muito grande, né? Recentemente, no dia 30 de abril, nós pagamos isso aí, a Quina 8.251.633. Foi bolão ou não? Foi numa aposta simples. Foi numa aposta simples e com os números dele. Então, assim, e a Quina, na minha opinião, era um dos jogos, porque são 80 dezenas, vai do número 1 ao número 80. Eu, particularmente, eu achava que era difícil ganhar. Hoje, para mim, isso mudou completamente o meu conceito. A pessoa foi lá no balcão, pegou o volantezinho, riscou 5 números, pagou 2,50. E ganhou 8 milhões. É inacreditável, né, cara? É sorte. É sorte. Por mais, óbvio, que os bolões, eles aumentam inúmeras vezes a sua possibilidade de acerto. Eu vou te dar um exemplo da probabilidade. Tá. Quando você faz uma aposta da Quina com 5 números, a chance de você acertar é 1 em 24 milhões. Quando você joga com 15 dezenas, a Quina pode jogar com 15 dezenas, que é a aposta máxima. A chance, ela fica entre 1 para 8 mil. Nossa senhora, diminui bastante. Diminui, assim, absurdo. Absurdo. Mas então, mesmo por assim, isso... é 1 para 8 mil, quer dizer. Exatamente. Não é fácil Não isso. é tão fácil. Mas é sorte. É sorte. É sorte. Eu dou um exemplo, às vezes, por exemplo, de uma rifa. Tem uma rifa lá com 100 nomes. Exatamente. Você pode comprar os 98 nomes. Você deixou um de fora e o teu amigo ali comprou um nome, pode ser que na hora que abrir saiu esse nome. É sorte. Vou te contar uma. Eu sempre fui guloso. Uma vez eu fui numa quermesse e estava fazendo uma rifa de um bolo. Tinha 10 números. Eu comprei 9 números. Falei, esse bolo é meu. Já está garantido. 9 números, R$10, R$90, comprei, o bolo é meu. Saiu o número que eu não comprei. Aí, ó. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que não tem uma fórmula, não tem nada. A gente está batendo esse papo justamente porque ela deve ser cobrada. Pô, jogo aí, não ganho. Eu, às vezes, quando falo com a Lu, ela insiste, né? A Lu, que trabalha com você, que me atende lá, ela me manda lá os negócios. Eu não confiro. Não confiro. Não confiro porque eu não tenho tempo, mas ela manda. O que eu quero dizer é assim, a confiança que a gente acaba tendo em vocês. Esse elo de confiança, Isabel, não está no pacote da Caixa. É isso aí. Você está entendendo? A tua função é fazer o jogo no prazo certo, entregar o volante para mim e só. Só isso. Esse jogo tem que ser computado. Eu tenho um canhoto que vai provar que eu fiz o jogo. Agora, o trabalho que vocês fazem além disso é que é muito legal. E isso que acaba fidelizando isso. Eu sei que você trabalha com seguros há muito tempo, era da Porto, aí depois você veio, hoje em dia você comercializa produtos da Caixa lá na lotérica, que a gente vai estar falando em seguida, através de financiamentos, empréstimos, isso a gente vai estar falando, mas eu quero me ater ao jogo. Essa confiança que a gente acaba tendo não tem preço. É isso. Isso que é muito legal, de você ter a comodidade, a facilidade. Você pode fazer um jogo online. Você pode fazer um jogo online. E por várias vezes que eu fui lá, ela juntava um monte de coisa que eu já tinha feito, conferia, Carlos, esse deu, esse não deu. Essa confiança que é muito legal. É verdade. E a gente tem esse comodismo com você. Afinal de contas, você está numa lotérica que ela existe há quase 60 anos. 60 anos. Não é isso? É quase o tempo das loterias Caixa. Então ela existe desde o início. Começou com quem? Então, na verdade... É de família? Como é que funciona não, na isso? verdade, eu sou de São Paulo, né? Tá. Não sou daqui.
trabalhava, como você Era mencionou, trabalhava para corretora. Porto Seguro. Meu marido sempre foi empresário, né? Aham, Mexia com outras coisas aham. lá. E eu sempre tive uma vontade de morar no litoral. Ah, entendi. Sempre tive. E aí, se eu te falar como nós começamos, é muito engraçado. Ele tinha vendido uma empresa lá que ele tinha e a gente estava meio, né, o que vamos fazer? E aí a gente começou a ir para o interior, foi para o litoral, fui para o litoral norte, vimos uma lotérica a princípio, porque a lotérica ela é uma concessão, na Uma verdade, que você concessão. tem, Tá. né? E é feito, né, foi feito através de licitação, mas acaba que você pode vender a sua lotérica para outra pessoa e Essa tem concessão pode ser pode transferida. ser transferida, mas tem todo um processo Tá. na Caixa, não é tão simples, porque hoje, para você vender, né, a sua lotérica, a pessoa que vai adquirir, ela tem que dar continuidade em todo esse trabalho que você fez Entendi. e que você construiu. Então, Uhum. a pessoa tem que ser administrador de empresa, Sim, tem que sim. ter, não É do pode ramo, sair vendendo, não basta apenas você ter Vou o dinheiro, vou tentar, eu vou comprar, tentar não pode porque arriscar. não é tão simples, tem É todo muita burocracia, um né? trabalho por Uhum, trás disso, claro. né? E aí foi isso, eu comprei, nunca vou esquecer, eu comprei o Estadão, lá na época, o jornal, que Uhum. você não tinha ainda rede Sim, social, sim. e vi lá, parte de lotérica vendendo em São Vicente. Aí circulei, nós alugamos um apartamento, desci para cá, para Santos, fiquei aqui perto do Canal 1, Uhum. fomos lá, conhecemos, era parte de uma sociedade, né, não era a lotérica inteira, e aí foi assim, compramos 50%, e aí meu marido começou, eu continuei na Porto, trabalhando em São Paulo, subia e descia, e foi indo, né? E aí depois a gente comprou a Favorita, aí Tá. compramos ela inteira, 100%. e foi gostando do negócio, Já né? tinha a Júlia e a... Tinha a Júlia, só a Júlia. Quando Só- eu mudei para cá, acabei engravidando da Fernanda. Ah, tá. E nessa loucura, eu trabalhando, o negócio foi crescendo, aí a gente comprou uma terceira loja, também parte de uma terceira loja. Eu fico somente na Lotérica Favorita, inclusive o nome Favorita é porque ela é a minha favorita. Yes. Eu só fico lá, porque a gente fideliza os clientes. Na São Francisco, 184. Isso, na São Francisco 184. E É. para a gente não ter, de repente, essa mistura ali dos clientes, a gente fideliza a minha imagem à favorita, né? Então tem as outras lojas, mas eu faço o trabalho, né, legal ali, focado mais na lotérica favorita. Todas as vezes que eu fui lá, tal, você realmente está lá, realmente ela está lá frente disso. Então, assim, de novo, esse conforto que você tem, essa facilidade, é um serviço que está além do pacote caixa, por isso que acaba fidelizando isso. A gente tem aqui vários assuntos para a gente falar, tem outros jogos que eu quero que ela explique para a gente como funciona, mas tem ainda serviços de financiamento que vale a pena a gente falar. Segura aí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta aqui, um papo super legal com a minha querida Isabel Calamita, da Lotérica Favorita. A gente está falando de aposta, Mega Sena aqui na Loto Fácil, especial de São João, milionária, você tem várias opções aí, mas o mais legal e o mais importante que a gente tem que lembrar é a confiança que a gente acaba tendo, esse elo de confiança que eu tenho na Isabel, na Luana, na filha da Luana, nas meninas que trabalham lá. E essa confiança, de novo, ela não é vendida no pacote caixa. A caixa te vende a aposta. E com isso você consegue ter esse plus aí na lotérica favorita. Além de apostas, além disso que rola lá, ela também oferece serviço de financiamento, empréstimo. Como é que funciona isso? Então, lá nós... Quero financiar um AP. Então, eu tenho uma certificação, né, eu tirei algumas certificações para que eu possa trabalhar com isso. Então, não é qualquer lotérica que pode trabalhhar com o espaço ali negocial que eu criei. A minha lotérica foi a primeira lotérica a ter isso, essa certificação aqui na região. Uhum. E aí eu me especializei, né, para tirar essa certificação, e aí eu tenho 2 meninos que trabalham lá comigo. E nós fazemos essa parte do financiamento imobiliário. Então, hoje, por exemplo, se você vai até uma agência da Caixa, às vezes
devido à demanda, eu estou do lado da Agência Central de Santos, que é a 0345, e do ladinho ali. nessa agência eles têm alguns correspondentes vinculados à agência, escritórios, lotérica é a única. E aí eu estou ao lado da Caixa, então, e às vezes a pessoa foi lá mesmo, às vezes pegou alguma informação, e na lotérica às vezes ele consegue ter um atendimento mais personalizado. Então nós fazemos o financiamento imobiliário, nós fazemos, tem uma modalidade hoje bem legal, às vezes a pessoa tem um imóvel e precisa levantar um capital de giro, por exemplo. Ele dá o imóvel como garantia e levanta um dinheiro em cima. Tem o empréstimo consignado, que é aquele empréstimo com desconto em folha de pagamento, trabalho com seguros, consórcio. Consórcio também hoje é um produto super bem... Consórcio da Caixa? Consórcio da Caixa. Eu não sabia que tinha. A Caixa tem um consórcio. Vale a pena ter consórcio ainda, Isabel? Hoje vende muito, muito consórcio, porque o consórcio ele é um planejamento, na verdade, né? Eu trabalhava, na verdade, na Porto Seguro, venho do consórcio, trabalho mais de 20 anos com consórcio. Então, o consórcio ele é uma forma de você adquirir patrimônio, seja o primeiro, ou alavancar o seu patrimônio, porque ali você vai pagando. O brasileiro, às vezes ele não tem o hábito de guardar dinheiro, de poupar. Não tem. É forçando mesmo. E aí o que acontece? O consórcio é essa forma forçada legal, o produto de você... consórcio Caixa, eu não sabia, te juro muito mesmo. bom, muito bom. E aí você guarda o dinheiro, chega lá o boleto, você paga e vai guardando. Eu tenho consórcio para um crédito pequeno, que é 17 mil lá, que é para moto, vai. Sim. Tenho para carro, tenho para casa. Tudo que eu conquistei hoje na minha vida, eu consegui através do consórcio, porque apesar de trabalhar com essa questão financeira, mulher, né, com filha mulher, às vezes você não consegue ali guardar uma quantia. A Júlia que vai se formar agora. Em medicina. E a Fernanda faz jornalismo lá no Santa. Lá no Santa. É muito legal a gente contar essa história, porque eu acho que a gente valoriza assim a pessoa física, mas tem a pessoa jurídica, que é onde ela atua, mas a pessoa física, se não tiver presente e estiver junto, a coisa não anda. Favorita tem aonde? Tem em Santos? Aonde mais? Na Avenida São Francisco 184. A Favorita é só lá. As outras têm outro nome. As outras lojas têm outro nome. Por isso que a Luana traz o bolão da outra. Agora entendi. A gente às vezes troca entre as lojas, né? A Luana fala, veio da outra. Ela me dá esse 171. Sabe o que acontece? Ela me dá esse papo, eu vou arrumar um outro bolão. Ela pega, é tudo do mesmo grupo. Mas sabe o que acontece? Agora eu entendi como é que funciona, dona Luana. Porque o bolão, às vezes a gente abre, por exemplo... 30 cotas, um exemplo. Se eu não trocar, então a outra loja abre um e a outra loja abre outro. Então o que nós fazemos? Nós trocamos os bolões entre as lojas. Faz sentido, são números porque senão diferentes. Eu fico com as 30 cotas dos jogos iguais. Sim. Então eu troco, até porque às vezes a sorte pode estar na minha outra loja. Exatamente. Então por isso, e eu troco hoje lotéricos em várias, jogos em várias lotéricas. Então é legal que a sorte ela roda. Pode ser que a sorte não está na minha, está na outra loja, está na outra, e aí a gente faz essa troca para misturar. Vamos falar de uma coisa que eu estou aqui curioso. Já teve erro de funcionário em fazer jogo? O que pode acontecer? Então, às vezes, não pode ter erro. É um lugar, assim, não pode ter erro, né? Porque é o que eu explico muito para as minhas meninas. É uma responsabilidade tremenda. As pessoas não imaginam quando está fazendo uma aposta ali de 2,50, que é o caso da Quina, de uma aposta que foi a aposta milionária. Por trás dessa aposta de 2,50 tem uma responsabilidade muito grande. É verdade. Então, tem que ter uma concentração muito grande na hora que está fazendo. Mas são seres humanos, né? Antigamente, eu acho que tinha que Era furadinho, não agora, é da minha época. Mas agora é só ler, não é? É só ler, preenche lá o volante e passa na máquina. Eu sou atendido na lotérica Favorita se eu sento do lado da Luana. Então eu vejo ela com aquele monte de papel, ela só passa uma leitora, não é isso? É isso. E aí lê e já sai o jogo. Passa lá, risca o volante e passa lá. É tudo muito bem controlado, a gente tem um controle lá, porque eu tenho muitos clientes que fazem as apostas também. Eu também comecei com serviço de entrega para ter esse comodismo, esse conforto do cliente, às vezes não, antigamente quando tinham filas, né, hoje as lotéricas, né, infelizmente não tem mais o volume de clientes dentro das lojas como era antigamente, devido à modernidade de Pix. Às vezes a gente vê fila ainda, né? Às vezes mas tem é fila, pouco, né, em relação ao que tinha antigamente, é bem pouco. Na semana de pagamento a fila dava volta, né, hoje já não é mais assim.
devido a essa tecnologia. Então nós temos lá um serviço de entrega, então tem muitos clientes que às vezes faz e não vai buscar. Ou eu mando por motoboy, ou às vezes ele deixa lá porque ele prefere, às vezes, deixar Não é fácil. pela conferência. Ela tem lá um saquinho, lá azul, que A gente tem ela vai pondo nas tudo, tem o nome, tudo certinho dos clientes, porque tem cliente que não quer ir buscar porque já confere no dia seguinte, se deu prêmio, se não tem, se deu prêmio, eu já mando o Pix para ele e tá tudo certo. E essa lotérica com a porta fechada, o que foi que aconteceu? Me fala esse caso. O atendimento é tudo. Na verdade, o que acontece? As lotéricas têm preço tabelado das apostas. Por que o cliente vai na minha lotérica? Pela confiança e pelo atendimento. Exatamente. O que aconteceu? Nós atendemos... Na verdade, a porta já estava fechada, os caixas já estavam, né, sendo desligados, encerrados, ela já tinha batido os caixas, e o cliente bateu na porta, a gente até na época se assustou, porque já estava encerrando, e aí ele estava com um bolo de jogo, de volante, da Time Mania era. E ele pedindo pelo amor de Deus, porque ele era motorista de ônibus e os jogos não eram dele, eram do patrão dele. E ele, moça, pelo amor de Deus, se eu não fizer esses jogos, eu posso ser mandado embora. Aí na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, ainda mais pra mim, né? Sim. Eu falei, gente, aí conversei com as meninas, né? Abrimos o caixa, e aí a gente acabou passando as apostas, e foi legal que deu prêmio. Meu Deus! Você imagina? Deu prêmio. Se não faz, não foi um prêmio tão alto. Mas deu prêmio. Mas deu prêmio. E isso é importante, porque não era dele, ele estava com a responsabilidade de fazer os jogos e do patrão, né? Então ele acabou se tornando cliente até hoje, quando ele me encontra, às vezes na rua, ele continua frequentando a loja. Muito legal isso, né? É bacana. E o outro caso que você falou do erro, a menina vendeu 2 bolões para o mesmo cliente. E ele é um advogado. E é complicado, né? Quando você erra. Quando errar já é difícil. Agora, errar com o advogado, ela vendeu o bolão igual para o cliente. 2 cotas do bolão, na verdade não era. Mas foi um erro, porque esse cliente não gosta de comprar jogo repetido. Mas pode acontecer. Mas ele ficou bravo no dia, porque ele não queria, ele queria um jogo diferente. O que aconteceu? E a gente tudo preocupado, meu Deus, ele é advogado, né? Sim. É ruim errar, ninguém quer errar. Claro. E o que aconteceu? O jogo ainda não tinha corrido quando ele viu, e depois que correu o jogo, deu um prêmio bem legal. Aí, né, aí ele ficou todo feliz, porque aí nesse caso tudo bem, pode errar. Ajudou a menina, não? Não. Então assim, às vezes a gente quer sempre o melhor pra gente, mas pode acontecer de você comprar. Se a Luana me vende a mesma cota, 2 e ganha, pô, eu racho com ela, entendeu? Mas é que a gente vê exatamente isso. Dicas para fazer jogo, tem ou não? Na verdade, como eu expliquei. Dividir o negócio em 4, apostar nos quadrantes. Olha, hoje na internet você tem... A receita para tudo, né? Tudo. Tem um monte de pessoas dando curso sobre teorias, sobre fechamento. Eu não descarto nada. Mas é o que eu falei, é insistir sorte. Nos mesmos números. Eu acho bacana, eu gosto muito de insistir. Você insiste? Eu insisto. Eu insisto e jogo muito, eu participo muito. E a dica que eu dou, na minha opinião, o bolão te dá muita possibilidade, porque você está jogando com mais dezenas. E aquilo... É o bolão oficial, né? O bolão oficial, isso é muito importante. Quando chega esses jogos acumulados, é importante falar... aparece muito site fake e muitos golpistas. Então, comprem sempre das loterias, caixas, se for para a internet, olha lá se é o site oficial, porque os golpistas, eles montam o site, tudo, só que se atenta, vai fazer um Pix, olha a razão social, vê para onde está indo o valor, né? Vou fazer para a pessoa. Não, normalmente, né, tem que ser feito para a casa lotérica. E é bolão oficial, vem lá a sua cota, 1 de 10, 2 de 10. De quantas cotas? Não é isso, Lu? Não vem lá 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. Atrás da gente está a Lu, que me atende lá, é a pessoa que fala comigo semanalmente, por sinal ela me cobrou. É meu braço direito. Isso, e a Lu é uma pessoa sensacional, e ela que me ensina. Mas vem lá, né, cota 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, a gente sabe que são 10 pessoas participando. Exatamente. E a sua cota é a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Quer dizer, se hoje em dia tem golpe em tudo, imagine... Com certeza. Né, imagine nisso que envolve dinheiro, envolve sonho. Mas, de novo, como é que você... Me dá a dica. Então, o bolão, e assim, você, às vezes,
Ah, sonhou com algum número? Anota lá no papelzinho. Às vezes é uma dica, a gente não sabe, né? Tem gente que sonha às vezes com números. A minha mãe mesmo, a minha mãe vira e mexe, ela me liga, Bel, Faz um jogo aí. eu sonhei com você assim, aí ela tem que ser o número do meu ano, Sim, 76, aí eu tenho que fazer meio que uma matemática lá sim, para sim. ela. Você tem que acreditar. O importante é você acreditar que aquilo é real. Esse prêmio que saiu, De 8 milhões, né? de 8 milhões, e assim, logo depois, uma semana depois, numa lotérica de um colega nosso, saiu um outro prêmio da Quina de 10 milhões. Então, assim, é real. Isso dá credibilidade, diferentemente dessas apostas que tem por aí pela internet. Você não sabe aonde você está apostando, para quem é. Tem que ter muito E o que cuidado. é legal das loterias Caixa, ela tem um papel social É, muito importante. Você sabe que a cada R$ 1 40 apostado, e... 48 centavos é destinado para educação, para cultura, para saúde. Então, o governo fica com parte Sim, desse dessa valor arrecadação, e né? tudo isso tá tudo lá, tem um relatório para onde é destinado cada valor. É muito Qual, transparente qual o maior prêmio que você pagou? esse prêmio de 8 milhões e 200. E é a segunda vez que eu pago aqui, né? Eu já paguei em 2019, não teve os 5 acertador para os 5 números. Tá, Pagou na quadra, né? Não acertou os sim. 5, foi para a quadra. Porque esses jogos especiais, o que é bacana, ele não acumula. Então vai sair um ou mais ganhadores. Então por isso que é bacana. Como a gente estava falando antes, né, no intervalo, tenho pessoas, devido à religião, que não costumam jogar. Mas na Mega da Virada abre uma exceção, porque um prêmio ele começa com 500 milhões normalmente. É muito dinheiro. Onde que você ganharia um prêmio Não, desse? não tem nem Trabalhando como. é que a gente não consegue. Já vai ter já esse jogo que é a Quina, né? A Quina Aqui de no São São João, João, dia 28 de junho. 28/6. A Luana já está mandando recado desde fevereiro, que vai ter a Quina de São João. A gente já começa antes, vai mandar os recados que vai ter. Gente, de novo, dentro da sua crença, dentro daquilo que você sonha, você pode fazer o que você quiser. O mais importante é você estar do lado de alguém que você confia. E eu Exatamente. falo, como amigo da Isabel, da Lu, a lotérica favorita tem um trabalho muito legal e a gente acabou ficando amigo É dessa verdade. brincadeira. Da mão, parabéns Obrigada. pela mãe, pela esposa, Muito pela obrigada. empresária que você é, pela dedicação que você tem à frente de uma coisa que parece que não é séria, mas é muito séria. Eu te agradeço Parabéns muito mesmo, pela viu? oportunidade. Muito Muito legal. mesmo. Legal o papo, né, cara? Isabel é um amor de menina e as meninas lá da lotérica também são. Para você, um grande beijo. Até o próximo programa. Valeu, tchau, tchau. Ah.